Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e no vídeo de hoje eu quero falar sobre tendências. Por que que é importante você ficar antenado em relação às tendências, alguns cases de tendências que eu consegui aproveitar e outros que eu perdi, e eu quero falar também sobre a próxima grande tendência no mundo de programação que eu acredito que possa fazer a diferença na sua carreira ou nos seus negócios. Então, se você curte inovação, tendências e quer pegar algumas dicas aí comigo, que já estou há 16 anos nesse mercado, acho que você vai gostar desse vídeo. De tempos em tempos surgem tendências no mercado de tecnologia. Algumas das tendências elas se solidificam, outras não se solidificam, não permanecem, certo? Acho que todos vocês sabem disso, não é nenhuma novidade para ninguém, que nem toda tendência vira de fato algo concreto, algo mainstream, né? Então não tem nenhuma garantia de que o Web3 de fato, né, vai ser uma tendência perene, mas, né, é algo que tem crescido bastante, é algo que tem se mostrado cada vez mais relevante, certo? E devido a isso, né, eu acredito que vale a pena, né, olhar com mais carinho o assunto, olhar com mais atenção, né, porque mesmo que seja uma onda que não dure décadas, né, ainda assim eu acredito que vai durar uns bons anos, e nesses bons anos dá para você construir, né, um negócio de sucesso ou uma carreira de sucesso, e até você depois migrar para outra tendência, tá? Porque tendências o tempo todo elas vêm surgindo, né? E se você tiver minimamente ciente delas, você consegue ser bem sucedido, né? Aproveitar elas para catapultar carreiras ou negócios, tá? Então, eu falo isso porque nesses 16 anos trabalhando com tecnologia, eu pude perceber algumas eu entrei, outras eu não entrei, né, algumas por burrice mesmo, outras por não acreditar, outras, sei lá, porque eu estava fazendo outra coisa também, né, não dá para aproveitar todas, mas uma coisa que me marcou ao longo dos anos foi a importância da gente prestar atenção nas tendências. E se a gente vai entrar ou não vai entrar, a gente fazer essa tomada de decisão consciente. Eu lembro quando eu estava na faculdade, 5 minutinhos de história muito rápida aqui, lá em 2006, quando se começou a falar de TV digital, né? E eu lembro que foi um palestrante na faculdade, né, presencial ainda na época, e ele falou sobre TV digital, falou da revolução que era, trouxe as tecnologias que a gente tinha que estudar, na época era muito em cima de Java, né, as oportunidades, né, e ele abriu pra gente muita oportunidade, muita coisa, e eu lembro que na época eu olhei aquilo assim, eu fiquei, cara, pra que isso? Por que isso? Isso aí não vai dar em nada, isso aí eu não botei fé, né? A TV digital a gente sabe que foi uma coisa gigantesca aí, e mudou, mexeu muita coisa, né? Porque, enfim, mexeu com TV, mexeu com todo mundo, né? E esse foi um dos exemplos que eu fui advertido, eu fui sinalizado de que era uma tendência, de que ia acontecer, de que vinha forte, e eu acabei não botando energia nisso. Talvez, não me arrependo das minhas decisões ou da minha carreira, mas talvez teria sido adiantado, né? Os meus ganhos financeiros, vamos dizer assim, e a minha senioridade talvez em alguns anos, se eu tivesse entrado nessa primeira tendência, que foi a primeira que me foi apresentada. Isso lá em 2006. E em 2008, né, tinha uma outra tendência muito forte, que foi a de cloud computing, né, de computação em nuvem. Foi quando aqueles grandes players, né, estouraram, a Azure, a AWS, né, já tinham começado um pouquinho antes, mas foi mais ou menos nessa época que eles estouraram, e esse movimento começou a vir para o Brasil nessa época. E eu tive a felicidade de participar, né, em 2008 para 2009, de um dos primeiros projetos de computação em nuvem, né, como serviço no Brasil, né? Eu trabalhava num provedor de data center na época, e a gente construiu uma plataforma que as pessoas podiam criar os seus servidores, fazer deploy deles na nuvem e assim por diante, né? Coisa que lá fora já existia, mas aqui no Brasil era bem pioneiro na época. E ter participado disso, aproveitado essa tendência, catapultou bastante a minha carreira, me deu muita visibilidade, né, por causa desses projetos envolvendo computação em nuvem. Na época que isso era uma novidade, hoje em dia, né, não tem nada demais. Todo mundo conhece a AWS, usa, tem plataformas no Brasil, tem plataformas no exterior, todo mundo não é mais, virou commodity, né, não é mais novidade. Mas na época
participar disso foi muito importante para minha carreira, né? E concomitante a isso, ali por 2009, eu deixei passar, né, por estar bem envolvido, bem engajado com a parte de computação em nuvem, eu acabei deixando passar uma outra tendência muito grande, que foi os apps, né, os aplicativos para celular. Eu lembro que sempre foi uma coisa que eu gostei bastante, essa parte de celulares, aplicativos, mas como eu estava muito engajado com a parte do data center, né, eu me lembro que me apresentaram o Android em 2009, final de 2009, um colega de faculdade me apresentou o Android, né, mostrou o simulador, mostrou como é que fazia a app e tal, e eu olhei aquilo também, assim, eu estava engajado com a parte de cloud e tal, deixei de lado, né, e foi um ano, assim, absurdo para quem se envolveu com a plataforma Android, né, de 2009 para 2010, o Android estava bem no início, aí, versão 2 para 3, e muita gente criou aplicativo nessa época e fez muito dinheiro, muita oportunidade aconteceu. E o mercado de cloud, né, a onda deixou de ser hype, né, deixou de ser um grande diferencial depois de um tempo, virou padrão de mercado, e aí eu troquei, né, de me focar em cloud para me focar em Android, e de 2012 em diante eu trabalhei bem forte a questão de aplicativos, porque foi uma época que aqui no Brasil, né, todo mundo precisava criar os apps, né, já existia a versão web seus sistemas, né, precisava da versão mobile. E foi bem legal, pude trabalhar em vários projetos, né? Entrei um pouco atrasado, como eu mencionei, eu entrei na parte de Android em 2012, né, sendo que o boom mesmo foi por 2009, 2010, mas ainda peguei ainda deu para surfar uma parte significativa da onda, né? Então, a gente ficar de olho nas tendências e procurar minimamente se inteirar do que elas se tratam, né, pode te ajudar muito em acelerar os teus resultados, seja como profissional ou seja como empreendedor, né? E em 2012, 2013, em 2013, né, foi quando eu conheci o Bitcoin, e foi muito curioso na época, porque eu conheci o Bitcoin e não botei fé nenhuma, assim, né? Eu lembro que na época tava uns $1.000, mil e poucos dólares, acho que não chegava a 2.000, né? E eu lembro que a gente fez um trabalho eu estava dando aula em faculdade na época, em 2013, e eu fiz um trabalho com os meus alunos para a gente estudar tendências. Eu sempre procurei trazer isso para a sala de aula, né? Na época eu estava trabalhando com Android, eu trazia para a sala de aula, né, para as palestras, para os cursos, tendência mobile, né? A mesma coisa na época de cloud. E quando eu virei professor de faculdade, eu procurei trazer essas questões de tendência para dentro da sala de aula. Aí eu lembro que eu fiz um trabalho na faculdade, na verdade eu propus um trabalho, né, quem fez foram os alunos, e uma das coisas que eu trouxe era essa parte de Bitcoin, criptomoedas e tal, e os alunos apresentaram, e todo mundo se olhou para aquilo assim, tá, a gente até entendeu um pouco, mas ninguém botou muita fé, e a gente acabou não aproveitando essa, né, eu fui entrar de fato no mercado de criptomoedas em 2017, né, anos depois disso. E essa foi uma que eu perdi, por exemplo, né? E poderia ter sido bem diferente a minha trajetória profissional, né? E até mesmo como investidor, né? Se eu tivesse começado, né? Se eu tivesse colocado um pouco mais de energia, entender um pouco mais do assunto, né? Foi muito em cima de só notícias, né? Que criptomoeda, isso aí é coisa que o pessoal usa em deep web e tal, fazer coisa errada, ficar pagando com anônimo e tal. Não tinha entendido realmente o que era a blockchain por trás do Bitcoin, o que era a proposta de fato do Bitcoin e tal. Então eu fui muito raso na análise que eu fiz na época, né? E a última grande tendência que eu surfei, né, antes de começar a me dedicar mais ao Web3, que eu acredito que seja a próxima, que eu venha aproveitar bastante, estou abrindo com vocês aqui de forma muito transparente, eu acredito realmente que é a próxima, eu estou trabalhando para aproveitá-la, mas a última antes dessa foi transformação digital, né, de 2017, mais ou menos, tá, para cá, né, na verdade começou antes, mas eu comecei a aproveitar em 2017, né, muitas empresas tradicionais buscaram, né, se digitalizar, né, digitalizar processos, digitalizar também processos, né, mas produtos da empresa e por aí vai. E eu percebi isso, eu me profissionalizei para isso na época, né, e consegui me destacar aí, principalmente no setor financeiro, né, tive a oportunidade de trabalhar em bancos, que são empresas enormes, com muito dinheiro e
muito arcaicas na sua maioria, né? Tirando os bancões, os mais famosos, né, que já estão digitalizados, a maioria das financeiras e dos bancos, assim, os processos são muito arcaicos, né? A quantidade de papelada física ainda existente, coisas do tipo. Né? Os processos também não são ágeis. E aí eu tive a oportunidade também de fazer alguns projetos bem significativos, né, tanto como profissional full-time, quanto como consultor, né, nessa área de transformação digital. E a Web3, ela tem tudo a ver com transformação digital, porque ela é a próxima transformação digital, né, uma transformação de descentralização de muita coisa que a gente tem hoje na web. Tá? Fica o convite para quem não sabe nada de Web3, nada, que aqui no canal, eu vou resumir em 1 minuto, mas aqui no canal tem vídeo só explicando o que é Web3, né, para que serve, do que se trata, do que se alimenta, onde é que vem, né, eu não quero ficar me repetindo aqui o tempo todo, mas basicamente a gente tem momentos, né, da internet, da história da internet, anos 90, quando a internet comercial surge, né, ela é mais antiga que isso, mas antes era militar e acadêmica, anos 90 a internet comercial surge, anos 2000, a web vai para sua versão 2.0, que é a versão mais com redes sociais, o usuário não apenas como consumidor do conteúdo, mas como produtor do conteúdo, seja com vídeos, posts, assim por diante, certo? Só que a Web 2 ela tem uma característica muito forte, que é a centralização nas Big Techs, certo? Então, tem pouquíssimas empresas no mundo que detêm os dados e os sistemas e a comunicação praticamente do mundo inteiro. Né? A gente está falando aí de Google, de Facebook, de Apple, essas são poucas empresas, né? Cabe numa mão, não chega a 2 mãos cheias. As empresas controlam os dados, né, de todo mundo, controlam a vida online de todo mundo. Então, a grande revolução da Web3 é descentralizar, né, através do uso da blockchain, principalmente, descentralizar o acesso a essas aplicações e devolver o controle dos dados às próprias pessoas, aos próprios donos dos dados, certo? Então esse termo Web3, tá, não é o Luiz que inventou, não é o Luiz que está falando ele foi criado pelo Gavin Wood, tá, que é esse sujeito aqui da foto. Para quem não conhece o Gavin, ele é um dos fundadores da Ethereum, certo? Quando a gente fala em Ethereum, geralmente o pessoal associa a imagem do Vitalik Buterin, né? Mas o Vitalik teve uma equipe fantástica com ele, e dos top 5 engenheiros, o Gavin é um dos mais significativos, né? Porque o Gavin foi o primeiro CTO, inclusive, da Ethereum Foundation, né? Ajudou a criar o Solidity, a Ethereum Virtual Machine, né? Escrever papers importantes da Ethereum, e depois ele saiu da Ethereum e fundou a Polkadot, né? Então ele é o fundador também da Polkadot. E em 2014 ele trouxe esse termo, né? Ele é uma das pessoas que a gente associa à cunhagem do termo, Web 3.0, como sendo essa grande revolução trazida aí principalmente graças a essas blockchains plataforma como a Ethereum, onde você pode colocar aplicações, sites, resolver nomes, né, contratos inteligentes, né, todas essas questões, criar outros tokens e tudo mais, né, diferente da blockchain do Bitcoin, que realmente o foco é a criptomoeda e as transações financeiras. Então, se for resumir numa frase bem simplista, né, Web3 é web na blockchain, sem estar sob controle das Big Techs, né, com as pessoas aí fazendo os acessos todos das aplicações pela blockchain, né, se identificando através de carteiras, né, fazendo as compras online com criptomoedas e assim por diante. Tá bom? E aí, concorda, discorda? Se você gostou, se ao menos ele fez pensar, deixa aí o seu like no vídeo para valorizar o meu trabalho e ele chegar em mais pessoas, e se inscreva no canal se você quiser receber os próximos. Saem vídeos por aqui semanalmente. Agora, se você tiver um ponto diferente ou quiser deixar aí a sua visão, coloca aí na seção de comentários. Teria o maior prazer de interagir com todo mundo que deixar os comentários aí embaixo. Se você, assim como eu, acredita que o Web3 é uma grande tendência que já está acontecendo, dá uma olhada nos vídeos que eu vou recomendar logo na sequência aí para você, que são sobre o Web3 agora na prática. Então até lá!